Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Galera, vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão, vamos fazer essa reflexão juntos. Ontem, né, após a declaração do vice-presidente da CBF, né, de ter falado que o Dorival é a bola da vez para ser o futuro técnico da seleção brasileira, inclusive, né, fizemos um vídeo falando sobre, deixar o link aqui para você que ainda não acompanhou, deixo o convite para você acompanhar sobre o que nós falamos sobre isso. E aí, naturalmente, acaba sendo gerado e falado algumas expectativas e acaba falando sobre técnico, né, aí vai falando vários técnicos. Então aqui eu vou convidar você, amigo rubro-negro, para acompanhar aqui o nosso vídeo por completo e nós fazemos uma reflexão juntos de qual seria o perfil para esse técnico do Flamengo, seja inclusive a permanência do Dorival ou um novo técnico. Como deve ser o perfil do treinador do Flamengo? Então a gente chega junto aqui e vamos fazer essa reflexão e vamos tentar pensar aqui sobre o Flamengo. O que é muito importante para a gente fazer essa reflexão, para a gente não perder o nosso tempo, é da gente separar o que a gente quer do que a gente tem. A gente separar, a gente ter a inteligência e a maturidade de entender o que é o nosso gosto e qual é a realidade. Né? Então vamos para o caminho da realidade para que a gente fique um pouco mais próximo, beleza? Então é muito importante para nossa reflexão. Deixa o like, que é importante, né? Deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal, amigo que não está inscrito ainda, chega junto aí, se inscreva-se para a gente falar sobre as informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, fechado? Tamo junto aí. Então galera, vamos lá. Eu separei em 4 tópicos, porque eu acho que são muito importantes, são esses aí que está na tela. A gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre personalidade, ou se preferir, mentalidade, a gente vai falar sobre tática e iremos fechar sobre comunicação. Não subestime a parte da comunicação, ela é fundamental e vocês vão entender o processo, o porquê. Então iniciando, galera, sempre buscando aquele caminho, né, do pouco mais próximo da realidade, vamos iniciar pelo que eu acho que é muito complexo, que é a gestão. Né? Primeiro, o treinador do Flamengo, ao assumir o Flamengo, ao chegar no Flamengo, esse treinador ele tem que ter como gestão uma gestão de parceria. Ele tem que ter uma gestão que passa muito pela ideia de sociedade. Por quê? Não adianta um treinador chegar no Flamengo e ele ter uma gestão de imposição, ele ter uma gestão autoritária. Não vai funcionar com esse elenco. Né? Porque a direção do Flamengo, por isso que é importante a gente reconhecer, ter inteligência e reconhecer, ter maturidade para reconhecer o ambiente do Flamengo, né? Então a gestão do Flamengo, Landim, Spindle, Braz, eles são parceiros dos jogadores, eles não são chefes dos jogadores. Inclusive por vários momentos durante, né, os últimos anos, a gente via inclusive o organograma ficando um pouco confuso e a direção ficando em alguns momentos abaixo dos jogadores, porque de fato existe uma parceria e ali existe uma sociedade, existe ali uma gratidão, né, como queira. Então, se um treinador chegar autoritário, impondo alguma questão na gestão, ele vai ficar sozinho. Ele não vai ter respaldo para isso, porque não há o respaldo disso. Então, o recomendado fica claro que é uma gestão de parceria. Inclusive, o treinador histórico Bernardinho, do vôlei, no seu livro, ele falou que ele fez uma gestão dentro do elenco daquela seleção brasileira histórica de vôlei masculina, de uma gestão de como ele se fosse o vilão. Ele se posicionou como se fosse o vilão, ele era o desafiador daquele elenco, e o elenco, em alguns momentos, ele até fala, ele retrata no livro, que não gostava dele, que o elenco não gostava dele, mas provava a ele que era capaz. Este elenco, ele não tem essa visão. Esse elenco, se ele fizer isso, vamos falar português claro, ele cai, né? Ele precisa de ser parceiro dos caras. Então fica claro que a princípio já, gestão é uma gestão de parceria, uma gestão de sociedade, porque é reflexo dos chefes, que deveriam ser ou até então são, né, que são a diretoria do Flamengo. Então tem que seguir a mesma linha, senão ele vai ficar isolado e não vai dar certo. Quando a gente fala agora sobre a questão da mentalidade, da personalidade, tem que ser um treinador ambicioso. Tem que ser um treinador que queira sempre vencer. Mais até do que seja um treinador ambicioso, tem que ser um treinador inconformado. Tem que ser um treinador que entenda que o Flamengo ele é uma máquina, em alguns momentos até desumana, mas ele é uma máquina de otimização, que ele tem que performar o tempo inteiro. Se ele vencer a Copa Libertadores e vencer a Copa do Brasil, ele tem que performar contra o Coritiba, ele tem que performar contra o Juventude, ele tem que performar contra o Avaí. Não importa. É uma máquina de otimização. Então, esse cara ele tem que ser tem que ter uma personalidade de um cara inconformado, de um cara vitorioso e muito ambicioso. Porque o Flamengo, hoje, ele não permite um profissional sentar, se conformar, se acomodar. Então, a personalidade desse cara, ele precisa, senão ele vai ser engolido.
E ele vai ser engolido por quem? E aí a gente fala da parte, antes de falarmos da parte da tática, da comunicação. A comunicação é muito importante. Como ele se comunica, de que forma ele se comunica, qual é a mensagem que ele passa, sobretudo em entrevistas, em coletivas. Por quê? Hoje supervalorizam a mídia tradicional e a mídia alternativa, inclusive meus colegas do YouTube acabam supervalorizando hoje o papel do formador de opinião. Muitos destes são irresponsáveis e eles formam demais a opinião da grande massa, do grande público. Forma demais. Então, até alguns momentos, eles têm que ter até mais responsabilidade do que têm. Eles não têm. Faz parte da questão até educacional. Vai manter. O segmento vai manter. A linha editorial ela vai se manter. Seja da mídia tradicional ou dos youtubers. Vai se manter. Então, cabe ao treinador saber jogar esse jogo. E qual é esse jogo? Falar o que querem ouvir. Pode ser que ele tenha dois discursos. Ele tem um discurso de dentro do vestiário e ele tem um discurso fora do vestiário, dos microfones. O discurso do microfone tem que ser o discurso inteligente. Tem que ser não necessariamente o que ele pensa, mas o que é importante falar. Tem que ser um discurso hipócrita. Ele tem que fomentar os megalomaníacos. Ele tem que fomentar o que o torcedor quer ouvir. Ele tem que fomentar o que os formadores de opinião querem formar ou sabem formar. Porque se ele já perder, se ele já se distanciar, se ele não usar uma estratégia inteligente de comunicação, ele será triturado pelos irresponsáveis e tão supervalorizados formadores de opiniões. Então é muito importante ele saber ter essa comunicação e muitas vezes falar o que o cara quer ouvir. Mas dentro do ambiente dele profissional, aí sim ele tem um discurso profissional. Ali, eu acho mas ele tem que usar a inteligência. E por fim, não menos importante, muito pelo contrário, a tática. Qual é a tática? Fica muito claro que mais do que uma formação tática, que muitas das vezes, inclusive por esses formadores de opiniões, eles tão pouco sabem ler taticamente. Mais importante do que numericamente como você vai jogar em campo é a postura. E o Flamengo ele tem exigência pelo treinador que está na beira do campo ser ofensivo e ser agressivo. Dentro dessa agressividade vai ter intensidade. E hoje é mais do que você ser ofensivo e você ser agressivo unicamente com a bola, sem a bola também. Então o treinador do Flamengo ele tem a obrigação de fazer o Flamengo dentro de campo, no Maracanã, ofensivo e agressivo. E fora de casa, ele tentar ser o mais próximo que ele é dentro de casa. Então não haver uma distinção. É isso que o torcedor pede, é isso que a arquibancada pede, é isso que a opinião pública que acaba envolvendo o Flamengo pede. Então ele tem que ter esse caráter ofensivo, ele tem que ter esse caráter ambicioso, ele tem que ser inconformado, ele tem que buscar agressividade, intensidade, e aí cabe a ele e cabe à comissão técnica dele tentar da forma mais real, trazer essa intensidade, porque cabe muito a questão física. Mas não dá para ser um treinador que tem uma ideia diferente, porque a arquibancada pede isso. Agora, claro que a arquibancada, antes de pedir qual é o estilo, ela vai pedir o resultado. Então, isso eu botei à parte, né? Ele tem que vencer. Tem que vencer todos os jogos, mas isso a gente está saindo da realidade. Agora, falando sério, voltando, ele precisa ter essa gestão de cumplicidade, essa gestão parceira com o elenco. Ele precisa ter essa comunicação, até hipócrita em alguns momentos, mas falar o que o torcedor quer ouvir é importante para a grande maioria desses torcedores, é importante. Você ter essa mentalidade de ser esse cara ambicioso, de ser esse cara inconformado e taticamente você trazer isso para o campo de uma forma agressiva, ofensiva. Eu acho que é o perfil, quando a gente fala de perfil, um perfil ideal para hoje ser o treinador do Flamengo, de acordo inclusive com a realidade do clube, desde os corredores do Ninho, desde a sua direção. Beleza? Faltou alguma coisa? Eu acho que não, né? Se quiser, complementa aí, amigo. Só é complementar aí nos comentários. Um forte abraço, tamo junto, a gente se vê. Um abração, tchau, tchau.